O brilho das telas de celulares e computadores afeta a saúde ocular. Os primeiros sintomas são quase imperceptíveis, mas é preciso ficar atento à fadiga visual, olhos secos, irritação e coceira. Esses sintomas precisam ser analisados por um especialista em oftalmologia. E para falar sobre o assunto, aqui no nosso quadro Medicina e Saúde, eu converso agora com o Dr. Rodrigo Tizenmiller, ele que é médico oftalmologista. Doutor Rodrigo, muito bom dia e seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder conversar um pouquinho sobre saúde ocular com vocês hoje aqui. Pois é, doutor Rodrigo, o uso excessivo aí de aparelhos eletrônicos emissores de brilho, eles têm aumentado a incidência de problemas visuais? É bem por aí, Denise. A gente sabe que hoje em dia, com a tecnologia e com a modernidade, né, isso é um caminho meio sem volta, né? Então, a gente depende desses dispositivos para tornar a nossa vida mais fácil, mais moderna, mas realmente o excesso da visão de perto, né, e em especial quando nós utilizamos em dispositivos que emitem luz, né, a gente pode gerar um cansaço visual mais intenso e se expor à irradiação de raios de luz específicos que eventualmente poderiam gerar danos a longo prazo aos olhos, né? Então é importante sabermos dessa informação e utilizarmos as armas que a gente tem para tentar nos proteger um pouquinho dos eventuais malefícios que isso poderia nos causar, né? Pois é, e sendo um caminho sem volta, essa exposição cada vez mais frequente, né, os celulares, as telas dos celulares e computadores, o que fazer então, doutor? Eu diria assim que talvez aquelas orientações gerais, do tipo dar intervalos, né? Então, pessoas que trabalham e dependem disso, né, passam um dia na frente de uma tela do computador, tentar dar intervalos a cada 2 horas, tentar tirar um pouquinho o foco na visão de perto e olhar para o horizonte, né? E isso, sem dúvida nenhuma, iria já gerar um pouco de descanso à fadiga ocular. Existem dispositivos já nos próprios programas de computador que diminuiriam um pouco a intensidade do brilho ou conseguiriam reduzir um pouco a exposição a alguns espectros de luz específicos, né? A tecnologia permite isso e isso deixaria a visão um pouco mais descansada. E, logicamente, a gente não pode esquecer das crianças, né? Que hoje em dia elas são expostas a celulares e tablets de forma muito precoce, né? A gente também tem que tentar controlar um pouquinho o uso dessas telas, né? Se nós seguirmos algumas recomendações, né? Não é recomendado o uso de telas, tablets para crianças abaixo de 2 anos, né? Que às vezes é comum, né? Os pais colocam a criança para assistir um vídeo no celular, né? Mas existe uma idade mínima e essa infância é muito importante para o desenvolvimento, né? Então, situações que acontecem na infância podem gerar repercussões eventualmente ao longo da vida, né? Então, é importante a gente controlar de forma mais rigorosa o uso excessivo das telas nas nossas crianças, né? Isso poderia, a longo prazo, evitar possíveis problemas de visão. Doutor, nessa questão, né, home office, trabalho remoto, as aulas também não presenciais, tudo isso realmente também exigindo esse tempo maior de exposição ali na telinha do celular, na tela do computador, do tablet. Aí eu pergunto para o senhor, doutor, como é que deve ser o nosso ambiente naquele momento que nós estamos também com o aparelho junto, né, no nosso momento, mas a luz do ambiente, seja no quarto, seja na sala, na cozinha, tem também uma influência, a própria luz do ambiente para tornar menos prejudicial essa saúde ocular? Sem dúvida nenhuma. Então, quando nós estamos diante de uma tela, é sempre importante a gente ter uma luz indireta acesa, ou seja, a luz o ambiente tem que estar com luz acesa. A gente não pode ficar na frente de um computador ou do celular com a luz ambiente apagada, que isso poderia aumentar um pouco os eventuais problemas, né? Quando temos chance, dar preferência à luz natural, ou seja, se a gente tem uma janela, se a gente conseguir abrir a cortina, a luz natural é sempre melhor do que a luz artificial. Isso é muito importante. Nós sabemos aí que durante a pandemia, né, falando um pouquinho mais dos jovens e crianças, né, houve um aumento muito expressivo na incidência de miopia, né, isso a nível mundial, né, por 2 principais motivos. O primeiro, pelo excesso da visão de perto, exatamente por esse fato que você mencionou, de que as crianças saíram da escola, elas não estavam mais olhando para a lousa do professor, estavam realmente focando basicamente
na visão de perto, ali a 50 centímetros de distância na tela do computador. Então, o excesso da visão de perto, somada à falta de exposição à irradiação ultravioleta natural do Sol. Esses dois fatores contribuem muito para a progressão de eventuais vícios refrativos ou de eventuais problemas de visão. Ou seja, é muito importante pegarmos sol, pegarmos a luz natural de forma controlada, logicamente, né? E tentarmos evitar o excesso da visão de perto, quando possível, né? Um outro detalhe importante, a gente sabe que os países desenvolvidos, né, ou seja, os países socioculturalmente a nível mundial melhores, eles têm um índice de miopia e de problemas visuais decorrentes do excesso da visão de perto maiores do que os países subdesenvolvidos. Isso pelo fato de a exposição, a leitura, né, e as telas serem maiores nos países desenvolvidos, né? O recado, talvez, que eu dê, a gente deve estimular a leitura, deve estimular o uso da tecnologia para nosso bem, né? Porque isso melhora o nosso cotidiano, melhora a nossa qualidade de vida. Porém, isso deve ser feito de uma forma controlada, né? E com alguns cuidados, né? Principalmente relacionados ao descanso, né? O nosso olho, ele tem uma musculatura dentro, né? E essa musculatura, como qualquer outro músculo do corpo, ele precisa descansar eventualmente, né? Então, eu diria que intervalos e ambientes bem iluminados talvez sejam as dicas gerais mais importantes para nós evitarmos problemas futuros. Doutor Rodrigo, e piscar também é importante? Sem dúvida. Esse é um outro ponto super importante. A gente tem uma frequência do piscar extremamente diminuída quando nós temos o excesso da visão de perto, né? A gente, na frente da tela do computador, pisca significativamente menos, né, quando estamos concentrados numa atividade, do que quando a gente está eventualmente distraído ou numa atividade utilizando a visão de longe. Então, lembrar de piscar, aumentar a incidência do piscar, beber bastante líquido, isso tudo aumenta a produção do filme lacrimal e, sem dúvida nenhuma, lubrifica, e hidratando a superfície do olho, a gente tem um olho mais saudável. Algumas pessoas, por conta própria, acabam utilizando alguns colírios por indicação de amigos, de terceiros, sem antes passar por um acompanhamento, um exame oftalmológico. Esse tipo de produto, doutor, ele pode trazer realmente alguma consequência negativa ou, de fato, faz bem a utilização de um colírio ali no dia a dia também para lubrificar os olhos? De forma geral, os colírios lubrificantes, eles são vendidos nas farmácias sem a necessidade da receita médica, né? Ou seja, a maioria deles existem poucos efeitos colaterais, né? Então, assim, via de regra, é muito difícil o uso esporádico de uma medicação dessa gerar um problema mais grave. Porém, né, é sempre muito importante passar por uma avaliação com o médico oftalmologista, pois a gente não quer mascarar, talvez, um problema mais grave, né? Então, talvez aquela sensação de olho seco, talvez não seja exatamente o olho seco, né? E precise, talvez, de medicações mais específicas. Então, de forma geral, a gente não recomenda o uso empírico ou o uso indiscriminado de medicações sem a avaliação de um médico oftalmologista, mesmo que essa medicação não exija a prescrição médica, né? Sabemos que existem doenças insidiosas, doenças que se iniciam de forma com poucos sintomas e evoluem de forma lenta. E se um médico oftalmologista conseguir perceber um problema nas suas formas iniciais, é muito mais fácil a gente tratar, né? E, eventualmente, os colírios lubrificantes, ou esses colírios que são vendidos na farmácia, e se eles forem utilizados sem a avaliação de um oftalmologista, a gente sempre coloca em risco o nosso olho, e para que tenhamos, talvez, atrasemos o diagnóstico precoce de algumas patologias, né? Importante. A nossa ouvinte aqui, a Ana, doutora, ela coloca o seguinte, que há 3 anos atrás, durante as férias escolares dos seus filhos, ela aproveitou o período de férias e foi fazer um exame oftalmológico de prevenção no primeiro momento. Só que depois, naquele exame, ela descobriu que um dos filhos tinha uma cicatriz na retina que foi provocada por algum problema na infância e que nada poderia ser feito. Agora, dali para frente, um acompanhamento, porque ele perdeu a visão central de um dos olhos. Ele não tinha essa visão central e nunca se percebeu isso enquanto criança ainda. Então, ela pontua aqui a importância de fazer, sim, também um exame como esse, o procurar um oftalmologista, e muitas vezes se descobrir um problema já instalado, mas que nem se percebia ali quando falamos na saúde dos olhos. A nossa ouvinte Ana, dividindo isso também aqui na nossa entrevista, doutor Rodrigo. Ótimo. Realmente, o comentário dela é extremamente relevante.
voltando novamente das crianças, né, a gente pequeno, a gente não sabe exatamente qual é o referencial de visão perfeita, né? Então, se a gente já nasce com um problema visual, ou eventualmente esse problema visual começa muito cedo, talvez a criança não perceba que aquela visão não esteja tão boa, afinal de contas ela não tem um referencial do que seria realmente considerado como uma visão boa. Então, mesmo crianças que não apresentem sintoma, mesmo que os pais não percebam problemas evidentes na visão, é muito importante levar para uma primeira avaliação oftalmológica no primeiro ano de vida, né? Pois eventualmente problemas, a maioria dos problemas são tratáveis quando são diagnosticados de forma precoce, né? Então esse exemplo realmente nos mostra exatamente dessa forma, né? Nós sabemos que cicatrizes ou eventualmente inúmeras outras patologias podem ser diagnosticadas de forma bem precoce no momento que talvez a criança ainda não tenha nem a capacidade de reclamar ou de perceber aquela alteração, né? Então, a recomendação inicial, realmente, que na idade pré-escolar, lá na infância, bem no início da vida, realmente uma avaliação de triagem, né? Uma consulta geral, para analisar a anatomia, a formação do olho, ver vias ópticas e tentar estimar, né? Hoje em dia, os médicos oftalmologistas, especialistas em pediatria, eles têm recursos e técnicas para tentar estimar a visão, mesmo numa criança pré-verbal, né? Que não tem ainda a capacidade de falar, mas a gente consegue, de forma geral, estimar como é que seria a visão dessa criança, né? Então, muito importante, realmente, uma avaliação de rotina, né? Preservando. A gente sabe que a prevenção, sem dúvida nenhuma, é o tratamento mais eficiente e mais barato e o que gera retornos mais satisfatórios, né? A nossa ouvinte aqui até ela complementa, né? No caso do seu filho, foi diagnosticado que realmente teve um contato, foi a toxoplasmose, que proporcionou essa cicatriz na sua retina e dali para frente agora também tem todo esse acompanhamento, todos os anos fazendo os exames para ter um acompanhamento. Não existe um desfecho para o caso, segundo ela, mas tem que ter esse acompanhamento anual da saúde ocular do seu filho. Mas foi em decorrência da toxoplasmose, isso provavelmente, segundo ela, ainda na infância ou até mesmo na própria gravidez, que não tem essa confirmação exata. Isso, exatamente, perfeito. Ela realmente complementa muito bem. A toxoplasmose no nosso país, por sermos um país tropical, nós temos esse parasita muito frequente realmente na nossa região. Então aí vou levando a conversa um pouquinho mais para o lado de saúde geral, né? Alimentos sempre muito bem lavados, evitar alimentos crus, quando a gente come salada fora de casa, sempre cuidar muito, ser bem rigoroso, né? Isso tudo a gente sabe que é uma fonte importante. Higiene quando a gente tem animais em casa, mas mesmo assim a gente sabe que a toxoplasmose é um parasita ubíquo, ou seja, ele está em todos os locais, ele é endêmico no nosso país e é uma causa muito importante, realmente muito relevante de cegueira no nosso país, exatamente por esse motivo, pois normalmente ele acomete um dos olhos apenas e às vezes a pessoa não percebe que teve um comprometimento visual daquele olho e isso retarda a ida ao médico oftalmologista, pois talvez a criança não tenha percebido o diagnóstico, né? Mas fica aí o lembrete, né, de agendarmos, né, consultas preventivas, né? É isso aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em todo o planeta, pelo menos 2 bilhões de pessoas possuem problemas de visão, sendo que metade desses problemas poderia ser evitado aí se tratados de forma correta. E uma dessas formas é justamente, né, doutor, procurar um médico, procurar um especialista. Nesse caso aqui, especialista na área, é um oftalmologista para buscar esse acompanhamento, predominar aí a prevenção e dali para frente ter um acompanhamento realmente com um especialista na área, doutora. É isso aí, perfeito. Nós vemos como os números são muito impressionantes, né? Uma parcela muito grande da população possui problemas visuais, né? E mesmo 50% de 2 bilhões, nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas, né? É uma quantidade muito grande de pessoas que poderia eventualmente ser tratada, né, se procurar os recursos adequados, né? Então, nós sabemos a importância do sentido da visão, nós valorizamos muito a visão quando a gente tem ela, né? Mas a gente realmente é muito dramático quando a gente tem a perda visual em cima de uma patologia que poderia ter tratamento, se talvez aquele paciente tivesse dado a relevância de procurar um pouco mais cedo, né? Então, é extremamente importante. Doenças como catarata, doenças degenerativas, glaucoma ou outras patologias, a imensa maioria delas podem ser evitadas ou até mesmo minimizar os danos gerados por ela quando as doenças não são totalmente curáveis, mas a gente consegue minimizar de forma muito expressiva os danos causados, né?
Isso, logicamente, lá na frente vai fazer muita diferença, né? Verdade. Doutor Rodrigo, muito importante o senhor conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer essa entrevista e, claro, desejar um ótimo dia, doutor Rodrigo. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e saúde ocular para todos. Dr. Rodrigo Thyssen-Miller, ele que é médico oftalmologista e trazendo então esse alerta, essa preocupação, né? O uso excessivo de aparelhos eletrônicos, emissores de brilho, tem aumentado em muito a incidência de problemas visuais.